Olá, meu nome é Igor Zibetti, sou advogado sócio do MZ Advocacia e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma questão que suscita diversas dúvidas, que são as multas em matéria tributária. Comumente nos é questionado a respeito da gravidade dessas multas, uma vez que elas ultrapassam e muito o valor do próprio tributo. Na nossa legislação federal, por exemplo, a multa em matéria tributária pode chegar ao patamar de 225%. Na legislação estadual, aqui no Rio Grande do Sul, essa multa chega a 150% comparado com o tributo cobrado. Bom, de fato, nos parece que a legislação ela é um pouco desarrazoada em cima disso, em que pese a intenção do legislador seja inibir o contribuinte de não proceder com alguma ilicitude no que se refere em matéria tributária, nós temos que ter em mente também que essa multa ela não pode ultrapassar a capacidade contributiva, ou melhor, a capacidade econômica do contribuinte. Dessa forma, alguns questionamentos já vêm sendo feitos junto ao Poder Judiciário, inclusive com decisões favoráveis ao contribuinte. A questão ela cinge mais com relação ao fato das multas serem superior ao valor do próprio tributo. Vamos dividir as multas em duas aqui. Nós temos primeiro as multas moratórias, que são aquelas multas que incidem pelo simples fato do atraso no pagamento dos tributos. Do outro lado, nós temos as multas punitivas. Estas sim, que são as multas mais gravosas, que são as que incidem sobre contribuintes que de fato desrespeitam as normas tributárias. Bom, o Judiciário, quando questionado, tem trazido um entendimento muito interessante, uma vez que ele vem aplicando o princípio da vedação ou confisco às próprias multas. Antigamente havia uma discussão referente se multa seria também passível de aplicação deste princípio. De fato, a questão vinha sendo controversa, porém o STF, em suas últimas análises, em suas últimas decisões, vem consolidando o entendimento de que sim, de que multa, por ser um acessório do tributo, também deve obedecer os princípios constitucionais tributários, dentre eles o previsto no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, que trata do princípio da vedação ao confisco. Entende o STF em diversas decisões de que a multa não pode ser tão gravosa como vem sendo. E diminuindo e muito essas multas que vêm sendo cobradas pelo fisco em suas execuções fiscais, em seus autos de lançamento. Bom, qual é a posição majoritária hoje, então, do STF? O STF tem se posicionado de que a multa não pode ser superior ao próprio tributo. Ou seja, multas de 225%, multas de 150%, elas acabam sendo reduzidas no judiciário para no máximo ao patamar de 100%, que acaba sendo um valor muito relevante. Para ter uma ideia, eu tenho em mãos aqui um auto de infração do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos o lançamento do tributo no valor aproximado de R$326 mil. Só que de multa nós temos um valor de 391. Então veja o seguinte, que aqui nós temos o valor da multa é superior ao próprio tributo. Esta é uma situação típica em que o STF, sendo suscitado, reduziria essa multa para o patamar de 100%, o que traria um benefício para o contribuinte aqui que viesse a discutir a legalidade desse lançamento perante o Poder Judiciário. Pois bem,
O que cabe a gente trazer aqui também é que essa questão da vedação, o confisco, ele é muito contraditória, uma vez que a Constituição ela não trouxe o conceito, né, de confisco. E aí cabe ao Poder Judiciário dizer quando há um confisco e quando não há um confisco, quando um tributo é confiscatório ou quando uma multa é confiscatória. Dessa forma, a Fazenda Pública, de forma administrativa, ela não vem ao encontro dessa posição. Pelo contrário, a Fazenda Pública ela deve aplicar as legislações infraconstitucionais. E aí cabe ao contribuinte suscitar isso ao Poder Judiciário e levar essa questão pedindo, inclusive, a inconstitucionalidade desta lei, uma vez que ela vai de encontro a um princípio constitucional tributário. O que a gente tem visto é que o Judiciário tem se posicionado a favor do contribuinte. Porém, como essas decisões elas não têm uma repercussão geral, então o contribuinte afetado ele deve buscar via Poder Judiciário essas questões, tendo como paradigma, obviamente, decisões do STF como as que eu acabei de explicar neste vídeo. Ok? Me despeço de vocês, até uma próxima. Abraço.